Olá, estamos chegando com o programa Crescimento Humano. Eu sou Lenise Cajueiro e hoje a gente está recebendo aqui Clarice Acosta Duarte, que é psicóloga, psicoterapeuta, terapeuta do Centro de Crescimento Humano, que vai falar do seu trabalho de conclusão de curso, do curso de psicologia, com mais duas colegas que ela vai citar, sobre um tema extremamente novo que a gente vai discutir aqui, que é sobre transgêneros, Então, Clarice é uma gauchinha, não é? Que aí a gente brinca com ela, porque Clarice... Clarice. Olá, Lenise, muito prazer estar aqui. Muito prazer estar com todos vocês e trazendo um conteúdo tão importante que está hoje em dia em foco. E a gente escolheu esse tema, inclusive, para aprofundar um pouco mais esse conhecimento. Você e quem são as outras duas pessoas? O trabalho foi feito com a Ana Carolina Ferreira e com a Bárbara Cavalcante, colegas e amigas. Ah, ótimo. Como é que vocês escolheram esse tema e o que vocês encontraram de literatura? Como é que foi? Na verdade, Lenise, o tema, dentro da psicologia, a gente tem uma gama enorme de possibilidades, porque é tudo muito lindo e existe sofrimento em muitos lugares onde a gente poderia estudar mais sobre o assunto. Mas o tema transgênero, pela falta de oportunidade que a gente teve durante o curso de estudar mais, foi o momento que a gente achou oportuno e bom. Então agora a gente pode aprofundar e realmente estudar sobre isso, percebendo que esse tema ainda não estava em foco. A gente tinha lido um artigo só durante a faculdade e, por curiosidade pessoal, eu já tinha estudado um pouco sobre o tema, mas foi nesse sentido de aprofundar e também trazer mais à tona a importância desse assunto. Pois é, e aí vocês se depararam com o quê? Primeiro, assim, como eu perguntava para vocês, existe uma literatura que esteja aí disponível ou ainda está muito escassa, ainda estamos órfãos dessa literatura sobre o assunto, obviamente? Existe uma literatura muito na área sociológica e antropológica. Na psicologia ainda está muito escasso, Então, a gente querendo dentro da psicologia estudar, foi uma dificuldade para a gente. Então, foi essa razão, inclusive, que a gente pegou o nosso teórico, a gente escolheu o teórico, o Erving Goffman, que ele é um sociólogo, antropólogo, mas ele tem um olhar muito subjetivo para o ser humano. Então, ele fez com que a gente se atraísse mais por ele para fazer esse estudo. E vocês fizeram o estudo baseado, como você falava aqui, em documentários. Isso. Por uma questão de tempo, a gente não tinha o tempo hábil, que teria que passar pelo comitê de ética, tudo isso, para fazer uma entrevista, que era a nossa ideia inicial, Mas por essa questão não foi possível. Então, a gente fez uma análise de documentários. Então, a gente analisou documentários dos 5 anos passados, ou seja, recentes, que abordassem sobre o assunto, para fazer esse casamento da teoria dele com o que a gente pegava dessas falas dessas pessoas. Certo. E o que a teoria dele fala em relação a isso? A teoria dele, ele é um estudioso, ele traz tanto o estigma quanto a identidade do eu. Então, eram dois conceitos que para nós eram muito, muito interessante para esse tema, Então, ele traz o estigma da forma do preconceito, do olhar do outro, E não só disso, o visual, que é a principal, o sinal, o estigma é o sinal, que é o que o transgênero aparenta, Por isso que existem também muitas modificações corporais para que eles se sintam adequados ao que a sociedade espera de um homem ou de uma mulher, E a identidade do eu, que aí é o que a gente puxou bem mais para a psicologia, que de acordo com ele, a identidade do eu é formada a pessoa com ela mesma, Ou seja, o que eu penso de mim mesma, mas também o que eu percebo de mim diante do olhar do outro. Ou seja, o que o outro olha para mim, eu vejo se eu estou adequada, se eu não estou adequada, e dessa forma eu vou me moldando, Então, é essa identidade do eu de si com o outro, com a sociedade, em si. Nós estamos aí com esse tema muito atual,
quem está... É um tema polêmico, né? E nós estamos vendo aí na Globo, né, a novela das 9, né? A Força do Querer tem uma história dessa, um personagem, não é? E que tem trazido realmente uma reflexão muito grande para a questão da aceitação, não aceitação da família. Uma coisa que a gente tem percebido que, assim, o personagem tem uma necessidade de ser reconhecido, não mais como ela, mas como ele, não é? E talvez não esteja dando ou não esteja sabendo lidar com a confusão que está na cabeça dos pais e dos familiares. Pois então, como é que é isso para a família, não é, Clarice? Como vocês viram isso nos documentários e você, como terapeuta, como é que você percebe isso? Isso é muito importante, colocar a família, né? Porque a gente fala da pessoa transgênero que tem um enorme sofrimento com isso. Eu não estou tirando o sofrimento dessa pessoa, mas, ao contrário, ampliando para a família. Porque o que deve ser visto é que a família gerou uma menina, quando viu que era uma genitália feminina. Então, teve todo o crescimento, como a gente pega, né, a novela mesmo. Então, no momento que tem aquela descoberta, que na verdade a pessoa vem sinalizando, né, como é o caso do Ivan na novela, quando era a Ivana, ela já vinha sinalizando para a mãe que tinha algo de errado. Mas a mãe, enfim, pelas questões dela, ela não estava pronta, não conseguia ver isso, até porque ela gerou uma menina e ela esperava isso, esperava ter uma menina. Então, para a mãe, para os pais, é um luto, né? Aquela pessoa que eles criaram de determinado gênero até X idade, aquela pessoa morreu ali para nascer a pessoa que realmente a filha ou o filho é. Então, é muito sofrimento para a família também, né? Agora, é claro que tem esse impacto, mas a família é de extrema relevância nesse momento, porque para a pessoa não é fácil. Né? Então... E geralmente, Clarice, os pais têm uma tendência a assumir uma culpa, né? A gente tem visto isso na novela, que retrata essa realidade, né? Da mãe se perguntando aonde foi que ela errou, né? Há uma responsabilidade muito por esse caminho aí, e a dor é muito grande, porque entra toda uma preocupação, que é esse tema que eu quero falar agora com você, é a questão da violência, né? Que tipo de relatos que vocês viram, tanto no documentário, como a gente tem visto aí no dia a dia, a questão da violência em relação às pessoas que passam por essa transição, né? Essa principalmente a intolerância, né? Essa violência, ela aparece na vida dessas pessoas desde muito cedo, né? Na verdade, é uma violência verbal, né? Que é tão mais agressiva, né? Deixa marcas nessa pessoa. Então, já começa essas agressões, essa violência, quando a pessoa começa a colocar o que ela sente que ela é para fora. Porque como ela não está enquadrada no que a sociedade espera que ela seja, ela já começa, é a menininha, enfim, vários nomes que são chamados essas pessoas, e já começa aquele sofrimento ali, né? Quando começa a pessoa, então, começa essa transição, que é essa modificação corporal, também é complicado, porque a pessoa ainda não está totalmente o feminino ou o masculino, ela está naquela transição. Então, é a voz, é o cabelo, é o corpo, tudo isso dá sinais para que haja essa agressão, esse preconceito, né? Então, essas pessoas aí, depois a gente vê quantas mortes a gente está vendo, né? No estado de Alagoas, como está crescendo, isso, assim, é muito triste e vem aumentando a cada dia, e isso eu entendo que seja pela falta de olhar pelo outro, né? O amor pelo outro, o que está acontecendo, olham a imagem, não olham o que tem ali por trás, o sofrimento dessa pessoa, tudo isso que ela está passando, e a resposta é sempre a agressão por intolerar, né? A diferença, o diferente, é melhor acabar com isso. Na verdade, os agressores, eles primeiro se sentem agredidos pelo que eles veem, né? Então, como se eles não pudessem, não tivessem que tolerar uma mudança tão radical, né? E aí é muito interessante porque tem muitas mensagens por trás desses gestos agressivos de violência, né? É como se fosse assim, se você não sabe quem você é, a gente vai mostrar quem você é. E vai mostrar exatamente pela pancadaria, pelo assassinato.
pela humilhação nem se fala, principalmente nessa questão do mercado de trabalho. É o tema que eu quero trazer aqui agora, né? Essa questão que vocês viram também nos documentários, né? A inserção no mercado de trabalho. A gente tem visto isso também na novela, que está retratando essa dificuldade. E que também é compreensível, gente. Não dá para uma mudança assim tão radical. É lógico que a pessoa quer ser aceita, não é? Mas precisa entender o limite de cada um. Não dá ao outro o direito da agressão, de tratar mal. Obviamente que não. Não é? Mas então, o que vocês perceberam nos documentários, como você vê essa questão da dificuldade na entrada no mercado de trabalho? O que foi visto nos documentários, a maioria, ela vai para as ruas, né? As pessoas vão para as ruas trabalhar por não ter essa oportunidade. Algumas pessoas que têm mais condição financeira, que têm esse apoio da família também, abrem normalmente um salão de beleza, abrem o seu próprio negócio. Mas quando vai para procurar o emprego, aí vem a questão da imagem. Eu quero essa pessoa ligada à minha empresa? Normalmente não, né? Então já tranca ali. E muito é visto, isso inclusive com algumas pessoas que eu conversei, que essas pessoas participam de um processo seletivo, vão avançando etapas e quando chega ou na entrevista final ou na parte... O pior que ainda acontece é quando chega na parte da documentação, né? Passa na entrevista, a pessoa tem uma ótima desenvoltura, passou pela imagem daquele gênero que a empresa gostaria de contratar, e quando chega na documentação, como assim? Não é Lenise? O que está acontecendo? Né? E aí, nesse momento, essa pessoa, né, delicadamente, não é aceita nessa empresa. Então, é realmente muito complicado e as pessoas precisam, os empresários, os diretores precisam perceber que essas pessoas, esse diverso é muito rico dentro de uma empresa, né? Porque eles fazem o crescimento de todos ali dentro, ou seja, é a gente abraçar o diverso, porque o diverso somos todos, né? Ninguém é igual a ninguém, todos somos diversos, então é necessário essa inclusão para que tenha esse crescimento e quanto mais se fala, né? Por isso que eu agradeço tanto esse espaço, que vai se tornando essa coisa mais natural e que é natural, né? Acontece, enfim. É verdade. Inclusive, vamos falar um pouco dos transtornos que podem acontecer, não somente a própria pessoa, mas transtornos que podem ser levados, inclusive, para a família, em termos de saúde mental mesmo, né? Essa é uma grande questão. A gente vai dar um intervalinho, não saia daí, continue comigo que a gente volta já já. Sinta essa alegria, refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher, curtir com a família no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz 1 litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa, é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Grupo Amigo. Assistência médica integrada em ginecologia e obstetrícia voltada inteiramente para a atenção, prevenção e promoção da saúde da mulher. Com uma renomada equipe médica e tecnologia de ponta, o Grupo Amigo oferece um moderno centro médico para consultas, exames e cursos de capacitação na área de saúde, além de atendimento de urgência e emergência 24 horas no Hospital Arthur Ramos e no Hospital do Açúcar. Grupo Amigo. Cuidando de você com ética, honestidade e credibilidade. Você já sabe que pode contar com pronto atendimento no Hospital Vida. Para os casos de emergência, o Hospital Vida dispõe de todos os procedimentos de excelência. O único hospital na Ponta Verde conta com centro cirúrgico, UTI e centro de diagnósticos. Porque quando a vida depende de segundos, o Hospital Vida está pronto para cuidar de você e de quem você ama. Hospital Vida, humano por natureza. Diretor técnico médico Miguel Arcanjo Barbosa, CRM 1345 Lagoas. Olá, estamos de volta com o programa Crescimento Humano. Eu sou Lenise Cajueiro e eu estou aqui tendo o prazer de receber
Clarice Acosta Duarte, né, que está falando sobre transgênero, não é, gente? Todas essas dificuldades, essas mudanças, a não aceitação, a falta de empatia. E aí eu deixei essa questão para a gente voltar a falar, principalmente sobre a questão dos transtornos mentais que podem surgir, transtornos psicológicos que podem surgir na vida das pessoas que estão passando por essa transição e seus familiares em função da discriminação, da violência. Então, Clarice, o que você tem percebido, né, nesse sentido? Da mesma forma que fala da cura gay, né, não existe essa cura também. Né? O que precisa é o olhar atento a esse sofrimento, né? Porque a pessoa que está sendo chamada de aberração, que está sendo espancada, que está sendo, enfim, punida por ser quem ela tem um enorme sofrimento, né? Com isso acontece que muitas vezes ela vai tendo a fobia social, ou seja, ela vai ficando num ambiente que seja confortável a ela. Se isolando, né? Se isolando, né? E com isso pode vir a depressão, a fobia, transtorno da ansiedade, enfim, diversos transtornos que poderiam ter sido evitados se essa pessoa tivesse sido acolhida, né? E não tem como esse transtorno da pessoa ser levado para a família também, porque a família se preocupa de ver o seu filho, sua filha, de repente se isolando, com medo de sair, com medo de ser agredida. Então essa pessoa passa a ser segregada, não é? E é um problema muito sério, na verdade. Muitas vezes vai perdendo a oportunidade no mercado de trabalho, até mesmo se já estiver trabalhando, pode perder o próprio emprego em função das faltas, enfim, isso é muito sério, né? Mas, Clarice, o que foi que mudou no seu olhar como pessoa depois desse trabalho, né? Obviamente que para você escolher esse trabalho é porque já havia um olhar empático, de compreensão, né? Mas o que é que mudou a partir do que você aprofundou? Houve uma ampliação, na verdade, né, desse amor, né, pelo outro, dessa aceitação pelo outro, e ver esse sofrimento, sentir com a pessoa, enfim, estar com ela, enfim, eu acho que é esse olhar para essa pessoa que mudou, né? Esse acolhimento que eu até então, antes de começar meus estudos, eu também não sabia o que era isso, né? E eu acho que veio esse aprofundamento desse estudo, fez com que eu me sensibilizasse muito mais com essa causa, com essas pessoas, sentindo, né, essa empatia, esse amor por elas. Isso é muito importante, porque quando a gente, enquanto profissional, escolhe um tema, né, já está havendo, obviamente, um grande interesse e não tem como passar por uma pesquisa, não tem como passar por um estudo e não acontecer uma mudança, né? Mas, Clarice, você veio morar aqui em Maceió, você começou a fazer psicologia, o que levou você por esse caminho da psicologia? Você é uma pessoa extremamente sensível, de um olhar profundo, né? Como foi que você encontrou a psicologia na sua vida e o que aconteceu depois que você se tornou terapeuta? A psicologia, na verdade, sempre foi um grande sonho, né? E a vida foi me levando para outros caminhos, até que eu disse, não, é a psicologia, não adianta mais fugir disso. E resolvi fazer essa graduação, né? Então, a psicologia me encontrou, a gente teve esse encontro, né? E também por questões pessoais, eu sou muito grata, né, às psicólogas, aos psicólogos que passaram na minha vida, e isso foi também uma forma, eu vi o que fizeram por mim, o que eu poderia fazer por todas as pessoas, né, que passam pelo meu caminho, que, enfim, eu tenho a oportunidade de ser terapeuta deles, né? Então, a psicologia me encontrou dessa forma. E eu, como psicóloga, eu trabalho muito com esse olhar, né, para a dor do outro, o respeito pelo outro, a responsabilidade, né, pelo trabalho, porque o trabalho do psicólogo é um trabalho muito sério, muito responsável. A gente lida com uma vida humana, né, que embora a gente não veja fisicamente, muito a gente vê fisicamente também.
a gente lida com aquele sofrimento que está muito interno e que nem sempre é mostrado. E naquele momento, terapeuta-cliente é o momento que a gente tem de troca, né? Onde os dois crescem. E é um lindo trabalho, onde eu sou apaixonada. Pois é, você estava falando que nem sempre se percebe, né, ao olhar a pessoa, mas assim, a preparação, a capacitação do terapeuta vai muito em cima da questão da escuta, não é? A escuta profunda, o que está subjacente. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como você se percebe enquanto terapeuta na escuta da história, da dor, da alegria, né, gente? O cliente não fala somente de tristeza e de dor, obviamente, né? Mas de todas as suas questões realmente de resgate, de novas propostas e metas na sua vida. Então, assim, como você vê a importância da escuta? A escuta terapêutica, não é? Uhum. A escuta é a principal ferramenta, né, do terapeuta. E quando a gente fala escuta, eu não estou falando só da escuta do ouvir, né? A escuta do observar, do comportamento, do gestual, da movimentação. Das metáforas, das enfim, omissões. A escuta vem desse trabalho que é aprofundado, quando a gente tem grandes mestres, né? A gente tem essa possibilidade de aprofundar e conseguir ler essa pessoa. A gente precisa escutar, estar atento a essa escuta para que a gente consiga ler o que essa pessoa está querendo dizer. E essa leitura faz com que a gente devolva o que às vezes a pessoa não está pronta para se ouvir. Então ela fala para que a gente possa devolver essa questão para ela e ela possa assimilar, né? Essa escuta também nos dá material para que a gente possa trazer intervenções para que essa pessoa se perceba, né? Então essa escuta né, primordial, ela tem que ser trabalhada todo dia, todo momento, e é isso, não é só o ouvir, é o tudo, né? Eu costumo dizer que o terapeuta ele precisa ter a sua própria terapia, ter uma capacitação, né, que ele tem a sensação de que ele está aprendendo uma língua estrangeira. Não é? A língua estrangeira a gente vai aprender a traduzi-la, não é? Então, a história de vida da pessoa que está à nossa frente, eu digo à nossa frente porque eu sou psicoterapeuta também, com muita satisfação, amo a minha profissão, né? E a gente está diante de uma pessoa e que a gente, para poder traduzir o que essa pessoa está dizendo, a gente precisa ter passado e está passando ainda o trabalho de capacitação de um profissional, ele é ad eterno. Não tem um ponto final, né? Porque a gente vai se atualizar cada vez mais com o que está acontecendo na ciência e nos movimentos sociais, né? A gente está falando de um tema novo e tudo isso mexe realmente com o social, né? Clarice, eu gostaria que você deixasse seus contatos, deixasse as considerações finais, não é? É um prazer imenso, que eu tenho um recadinho aqui para 3 pessoas, tá, gente? Lá do Rio Grande do Sul. Lá de Santana do Livramento. Santana do Livramento. Bom, eu quero agradecer aqui, né, esse espaço. Eu quero deixar o recado que tem vários filmes, tem vários documentários, tem várias formas de a gente se informar sobre o assunto, né? Quem não entende sobre isso, quem discrimina, quem tem preconceitos, assista documentários, tentem entender um pouco mais para tentar sentir na pele o que eles passam, né? Ampliar esse amor pelo próximo, esse olhar pelo próximo, né? Então é isso que eu deixo para vocês. O meu contato, eu trabalho na Clínica da Linise, no Centro de Crescimento Humano, então estou lá, né, à disposição. Obrigada, Clarice, muito obrigada. Você falou em preconceito, eu também quero deixar um recadinho aqui. De repente a gente começa a descobrir que o maior preconceito é do preconceito. Preconceito do preconceito, né? Então a gente se depara com preconceito e enquanto humanos a gente precisa sentir que, peraí, eu estou tendo preconceito, mas se eu começar a ter preconceito do preconceito, fica tudo muito confuso. Então primeiro entrar em contato que está sentindo preconceito e depois tentar se ajudar para poder respeitar a outra pessoa, mas é muito isso, o preconceito do preconceito, né? Então, eu quero deixar aqui um grande abraço para Deia,
para Denis, que são os pais da Clarice, para Dulce, não é? Que eles moram todos lá em Meus pais moram em Santana do Livramento e minha tia em Santa Maria, tia Dulce. Olha aí essa cidade linda, maravilhosa, que mandou a Clarice aqui pra gente, não é? Então, para vocês e toda a família da Clarice, um grande beijo. Obrigada, hein, gente, por ela, viu? É realmente uma convivência maravilhosa, saudável, muito bom estar com a Clarice, uma profissional nova, mas com um olhar tão profundo e tanta responsabilidade. Então, a você, assinante, a gente vai ficando por aqui. Os recados foram dados em relação ao respeito, à empatia, deixar que o outro possa viver essa mudança. Nós não temos o direito de praticar violência com quem está mudando o seu estilo de vida, mudando sua identidade, né? Respeito acima de tudo. Obrigada, até o próximo programa.